Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? A gente tá quase acabando a nossa cobertura dos indicados a melhor filme no Oscar 2023. Com exceção de Entre Mulheres, que sairá nos cinemas brasileiros bem em cima da premiação, o filme de hoje é o último da lista, que tá facilmente acessível para todo mundo. O alemão Nada de Novo no Front, da Netflix, retrata um tema muito querido na academia: a guerra. Situado na Primeira Guerra Mundial, o filme de Edvard Berger é o vice-líder de indicações, empatado com Banshees de Inisherin, tendo sido lembrado em 9 categorias. Nada de Novo no Front tem algumas curiosidades que o destacam de outros filmes do gênero. Como o tema costuma ser um tabu no cinema alemão, a obra da Netflix retrata um conflito pouco adaptado para os cinemas, sob o ponto de vista de um jovem buscando as glórias de representar seu país na guerra, e rapidamente percebendo o real significado daquilo. Aí a gente resolveu aproveitar o embalo e falar não só desse indicado, como da extensa relação da academia com o cinema de guerra. Vamos lembrar alguns dos grandes filmes do gênero, criados sob os mais diferentes pontos de vista e análises, e como o Oscar geralmente trata com muito carinho essas obras. Quais são alguns dos grandes filmes de guerra que já foram indicados ou premiados? Por que a academia gosta tanto desse gênero? Isso e muito mais a gente vai discutir com vocês no episódio de hoje. Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido pra vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Vou repetir. Vai ficar, não precisa repetir não, vai ficar. Que ódio. Agora já era, né? Gente, compartilha aí, caralho. Pega, clica, compartilha, vai. Um clique do seu celular faz muita diferença pra gente, tá? E vai ajudar a manter o podcast e provavelmente a minha dicção é maravilhosa aqui em inglês. Fono. Ajuda a pagar a fono, se der muita audiência. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. Bom, a gente já falou demais, né? Inclusive mais do que de costume. Até a introdução desse episódio estava maior do que a média. Agora é hora de começar, claro. Vem com a gente debater Nada de Novo no Front e a guerra no Oscar, no Meia Opinião. Meia Opinião. Vamos começar pelo começo. Nada de novo no front. Vou gastar o alemão agora, vai ficar tão chique. Nada de novo no front, ou em seu título original, Im Westen nicht Neues. Lindo, todo troglodita. Basicamente está tratando sobre a Primeira Guerra Mundial, um conflito que é pouco explorado no cinema. Não entendo porquê. Aliás, temos algumas suspeitas, talvez a gente fale durante o episódio. Tenho minhas suspeitas, mas são baseadas em nada. Mas enfim, a Primeira Guerra Mundial, que é um conflito pouco explorado no cinema. E esse filme é alemão, que é um país que explora pouco o cinema de guerra por motivos óbvios. Aqui eles estão tratando sobre a vida do soldado Paul Boimer, que é um jovem que tá com os amigos querendo se alistar porque quer servir o país, porque isso é másculo, porque as garotas vão gostar dele, porque ele vai voltar com uma farda toda bonita, porque ele vai aprender a usar armas e tudo mais. Então ele e os amigos estão todos felizes de se alistar para defender o país contra o inimigo externo, contra aqueles franceses nojentos e os ingleses horríveis. E aí, com 10 minutos de filme, ele e os amigos percebem o buraco em que eles se meteram. Deu tudo errado.
o sonho. E o filme, de 2 horas e 28 minutos, vai tratar basicamente de como foi esse conflito, de como esse conflito se estendeu. E assim, pra quem não lembra, pra quem não gosta de história, é bom lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que muda tudo no conceito de guerra, porque ela é a primeira guerra altamente tecnológica e ela é uma guerra que custa milhões e milhões e milhões de vidas e uma guerra prioritariamente guerreada em trincheiras. Então, a movimentação das tropas era muito baixa. É uma das primeiras guerras que tem muitas baixas civis, além de militares, né? Claro que depois vem a Segunda Guerra e piora muito as coisas. Mas, assim, o mundo nunca tinha visto um conflito daquele tamanho, como foi a Primeira Guerra Mundial. E esse filme busca retratar isso de forma bastante verossímil, né? A gente tem várias questões a colocar, que é orçamento, filme de streaming, impacto, distribuição, o que significa ser alemão e não americano, se isso muda a perspectiva. Tudo isso eu quero debater com vocês, mas vamos começar, como sempre, com o Gustavo Azevedo. Gusta, fala aí sobre Nada de Novo no Front, o que você achou? Essa é uma indicação da lista de melhor filme que vale a pena, que deveria estar lá mesmo. O que você acha? Eu não sei se vale a pena estar dentro ou se é mais uma cota, né? Se é pra fazer o filme estrangeiro tá também cotado ali nas indicações de melhor filme, porque dessa vez a gente tem 2 estrangeiros ali importantes cotados, que é o Nada de Novo no Front, que é alemão, e o Triângulo da Tristeza. Na verdade, a gente fala muito em língua quando a gente fala em filme estrangeiro, né? Mas uma curiosidade que tem aqui é o Nada de Novo no Front é o único filme que é dito em língua não inglesa, que é filmado em língua não inglesa, mas a diretora de Entre Mulheres é canadense e o diretor de Triângulo da Tristeza é sueco. Então, a gente falou um pouco sobre falta de representatividade no último episódio, né? Mas existem alguns sinais, assim, de que, olha, a academia está olhando outros diretores, pelo menos, está saindo um pouquinho do eixo, assim. Na medida que dá pra chamar isso de sair do eixo, tá saindo um pouco do eixo, né? E é um caso aqui. Aí, assim, as impressões gerais que eu tenho do filme é que ele é um filme muito padrão de guerra, sabe? Ele é um filme que não foge muito da estrutura conhecida de filmes de guerra em geral. Ele tem o asterisco que ele é um filme alemão, falando sobre uma guerra que destruiu a Alemanha, né? Em um período, como o Luiz estava falando, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito cruel para quem estava nas linhas de frente, né, nas trincheiras. E ali era tudo, eles faziam as trincheiras, eles iam cavando aqueles buracos, eles iam se enfiando naquelas caverninhas que eles se enfiavam, caía bomba e eles morriam sufocados. Era assim, é aquela coisa que a gente está acostumado a ver em filme de Primeira Guerra Mundial mesmo. E todo esse sufocamento, desprazer que é estar esse horror, na verdade, que é estar dentro de uma guerra tão macabra como foi a Primeira Guerra Mundial, tá em tela, sabe? Assim como eu acho que em vários outros filmes de guerra e filmes que retratam a Primeira Guerra principalmente. Um dos diferenciais é que o filme, por ser alemão, ele tem uma carinha de que ele transparece mais emoção ainda. Parece que ele tem mais energia com relação aos personagens. Os atores, eles se empenham 100% em mostrar tanto o saudosismo daquela juventude, daqueles soldados, assim, aqueles aspirantes a heróis, e como eles vão padecendo, né, com a guerra, e como a guerra vai te destruindo, e como ela vai te mostrando os horrores humanos aos poucos. Você vai descobrindo que, na verdade, nossa, vou terminar bem pessimista, mas tipo assim, eles acabam percebendo que a gente não vale nada, né? Que a vida humana não tem valor mais. Então, a guerra acaba mostrando esse lado sombrio do ser humano e de como a mente humana pode se desdobrar para esse lado mais sombrio mesmo. E é o que eu acho de Nada de Novo no Front. Ele tem uma pegada muito parecida, um roteiro que é muito parecido e uma condução muito parecida com o que já foi feito em filmes de guerra, mas ele traz esse toque a mais de realidade pra gente saber de onde ele tá sendo feito. E outra coisa que eu acho interessante, a parte técnica, o Luiz até comentou sobre os custos do filme, né? Ele não é um filme de alto orçamento, é um filme de streaming. Resumindo, eu acho que ele é um filme que conta muito bem a história que ele quer contar. Ele é um filme que também conta muito bem pela fotografia. Ele não só tem um roteiro muito bom e um roteiro muito bem amarradinho, como ele tem uma fotografia muito bonita. Ele começa mais ensolarado, ele começa mais saturado, ele começa colorido e ele empalidece, ele embranquece, ele se acinzenta no decorrer das 2 horas e meia que ele tem. E o filme faz isso com você. Você tem esperança ali no começo, nos primeiros 10 minutos de filme, e ele te destrói. É um filme que
que te destrói. No final você tá muito triste. E aí vem um problema. Depois de elogiar e falar como ele conta a história dele bonitinha, a gente precisa conversar, não sei se agora ou depois a gente puxa esse assunto, mas eu acho que existe um certo fetichismo em guerra nesse filme, sim. É uma discussão que eu ouvi bastante no Twitter. As pessoas comentam sobre como os filmes de guerra muitas vezes buscam explorar a estética da guerra e a estética do gore para trazer o drama, para trazer a realidade da guerra na tela, mas até que ponto a gente já não tá cansado de saber que um braço ele fica daquele jeito quando uma bomba estoura na mão de uma pessoa, sabe? Só tem esse jeito de contar a história, você só consegue contar uma história de guerra quando você coloca a câmera em cima da cabeça de alguém sendo esmagada. Só existe essa forma de contar essa história. Então, ao mesmo tempo que ele tem tudo isso, ele é muito bonito, ele tem um roteiro muito bom, a história dele caminha muito bem, ele finaliza de uma forma muito satisfatória, né, dentro da própria história, dentro do próprio enredo que ele constrói. Mas, no fim das contas, você parar pra pensar, ele é um filme que não subverte muito, ele não conversa muito com o momento, assim. Ele se abstém e pode ser que ele tenha trazido um pouco desse fetiche pela guerra. Eu concordo com você em termos de design de produção, mas não em termos de roteiro. Tipo assim, sobre ser um filme com uma mensagem muito padronizada. Mas eu expando mais na minha vez. Lucas, fala um pouco sobre o filme, mas entra primeiro nessa discussão do Gusta aí. Você que, eu acho que de nós três aqui, talvez você seja o que mais gosta de filme do gênero, assim. Apesar de o Gusta gostar bastante também. Você sente um pouco isso mesmo? De que é um pouco de suco demais do mesmo sobre usar a violência pra criar emoção e talvez seja a hora da gente virar a página quando a gente fala sobre guerra? Vou usar as palavras do Gustavo aqui quando ele assistiu esse filme. Foi a única prévia que ele deu pra gente. Nada de novo no front, realmente não tem nada de novo. É mais do que tudo que a gente viu nos filmes de guerra. Mas eu acho um bom filme. Eu acho que realmente ele não subverte o gênero, ele não traz nada de inovador pro gênero. Eu acho que ele continua nessa zona de conforto, assim, dos filmes de guerra, de realmente dar uma fetichizada através da estética. E apelar pra violência, pra tudo que eles podem fazer ali de violência e de ação e de gore, eles exploram ao máximo. Eu acho o filme realmente, assim, a fotografia do filme muito bonita. Em termos técnicos, eu acho que ele não inova, mas ele é muito bonito. Apesar dele ter sido feito aí com tão pouco dinheiro, né, com 20 milhões de dólares, ele tem uma textura, assim, nas imagens que você bate o olho e fala, pô, esse filme tem cenas ali que você fala que você acha que teve um orçamento gigantesco. Apesar dele não ser muito de CGI nem nada assim. Então foi um filme que eu terminei ele e falei, cara, o filme ele tem cenas muito bem feitas, assim, muito bem filmadas, muito bem coreografadas. A abertura dele eu gosto bastante. A fotografia do filme me chamou muita atenção. Ele não tem um roteiro ruim, ele tem um roteiro bem estruturadinho, bem amarradinho ali. Ele conta a história que ele quer contar bem, ele chega no ponto que ele quer chegar, que é todo esse encanto, né, que os meninos tinham ali pela guerra, e quando eles entram lá, eles veem que não é nada disso, né? Todo o sofrimento da guerra e sai dali com outra cabeça. Mas não foi um filme que mexeu muito comigo. Eu não colocaria ele aí nos 10 do Oscar, nunca. Eu acho que ele não merecia estar nesse lugar, não. Acho um bom filme, mas é um filme que não me chamou tanta atenção. Acho que realmente por ele não ter nada de novo relacionado ao gênero de guerra, assim. Esse filme, ele já foi e voltou na minha cabeça várias vezes, assim. A minha opinião sobre ele. Por que ele é tão bem visto pela crítica em todo lugar? Todos os críticos que você acompanha têm um fascínio por esse filme. E quando eu fui assistir, eu tive essa sensação também que vocês estão descrevendo, sabe? Parece que a gente tá fazendo de propósito, um trocadilho, mas essa sensação meio de nada de novo, sabe? Mas a minha opinião sobre ele ser excelente ou não, ela já foi e voltou muito na minha cabeça. Hoje, na data que gravamos, eu penso melhor do filme do que eu pensava quando eu assisti. Por quê? Eu tenho uma impressão desse filme de ele ser um enorme contraponto, não é nem de argumento, é uma fase que é pré-construção de história. Ela é uma questão mais sentimental. Sentimentalmente falando, esse filme ele é a anti-Hollywood na guerra. E o que eu quero dizer com isso? É quando você termina esse filme, você avalia que é um filme que ele tá o tempo inteiro, em cada cena, destruindo a noção de heroísmo que os maiores filmes de guerra que os americanos fizeram trazem. Todos os filmes que a gente vai abordar hoje no segundo bloco aqui, a gente vai falar quase que o tempo inteiro de heroísmo.
salvo raríssimas exceções, como e essas dos diretores mais autorais, claro, a gente vai falar muito em heroísmo, muito em horror de guerra, claro, muitos filmes muito pesados, muito apelando pro gore, outros filmes menos, mas todos falando em violência, mas tendo um motor de heroísmo, falando não em jornada do herói, que é uma coisa diferente, mas em como os soldados, as pessoas que estavam vivendo por aquele pavor e sobreviveram, ou ajudaram, ou escolheram não atirar em alguém, ou escolheram salvar alguém, ou enfrentar um grande perigo pela comunidade, pelo amigo, pela coisa. Esse filme não é assim. Esse filme não é assim em essência. Nos primeiros 10 minutos dele pra frente, ele tá o tempo inteiro destruindo essa noção de heroísmo. Esse é um filme sem heróis. Esse personagem que a gente acompanha, o nosso protagonista, ele sobrevive por tanto tempo por pura sorte e automatização. É isso. É a automatização do que ele tá fazendo e sorte. E é ele pisar 20 metros à esquerda ao invés de pisar 20 metros à direita. É isso, sabe? É ele pisar, é ele dar 3 passos ao invés de dar 4 passos no espaço de 2 minutos. E aí, por causa disso, não cai uma bomba na cabeça dele. E o filme tem esse feeling muito diferente. Ele é muito melancólico, como todo filme de guerra praticamente, mas ele é melancólico por razões melhores, sabe? Ele faz um estudo, sentimentalmente falando, muito melhor da guerra. E isso tá ali no fato de dizer que aquilo não serve pra nada. Que aquilo não significa nada. É quase um processo de amadurecimento. É quase uma história de coming of age que o Paul passa aqui. É evidentemente sem o apelo high school, adolescente, nem nada, lógico, mas é uma história de amadurecimento. Que é aquela noção de que o heroísmo adolescente, ele é absolutamente imbecil. E aí você chegar lá mais pro final do filme, não é exatamente o final, acontece muita coisa depois, e você ter um oficial sacrificando vidas por conta desse pretenso heroísmo. E a troco de nada. Não existe expectativa de vitória, não existe esperança de vitória, não existe esperança de conquistas, de subjugar o seu inimigo, nada. É um orgulho de uma pessoa, que na verdade está representando o orgulho militar de modo geral, ou orgulho de oficiais, ou orgulho de políticos, o que quer que seja. Então, assim, o filme é uma análise linda sobre a total falta de sentido da guerra. E nisso eu acho que ele ganha muitos pontos, porque um americano não faria um filme desse jeito. Porque é uma escola que está consolidada há muito tempo e ela está consolidada a ser estruturada de uma forma muito diferente. Não só a escola da guerra, mas a escola da propaganda de guerra, como Hollywood já foi por muitos e muitos e muitos anos. E a gente tem Top Gun Maverick na lista dos 10 indicados esse ano, junto com Nada de Novo no Front. É isso que é engraçado a gente parar pra pensar. Porque é um filme que é propaganda militar, de uma coisa que nem existe mais, aviação militar, sabe? Hoje os malucos saem matando árabe só por drone, eles não precisam sacrificar uma vidinha americana que seja pra matar um árabe, uma criança árabe que tá segurando um cacetete, alguma coisa assim. E aí, ao mesmo tempo, você tem Nada de Novo no Front. É engraçado que acho que isso condiz muito com o que a gente tava falando, que a academia tá atirando pra lados radicalmente diferentes esse ano, sabe? É o blockbuster e o mega filme de arte, apesar de eu não gostar muito dessa expressão. É o Nada de Novo no Front e o Top Gun, sabe? Mensagens radicalmente diferentes uma da outra. Então, assim, é um filme de execução normal pro filme de guerra, concordo com vocês. Já falei várias vezes aqui no podcast, eu não gosto do gênero. Eu geralmente assisto esses filmes forçado. Que foi o caso que a gente te forçou. Não foi, na verdade, porque eu assisti esse filme muito antes do Oscar, sabe? Eu assisti quando a crítica tava falando muito bem dele. Falei, pô, vamos lá. Foi antes da lista do Oscar sair, inclusive. Mas, assim, geralmente eu assisto esse filme só forçado. Eu acho um saco, assim, tudo igual. Mas eu vi uma coisa legal, assim, sabe? Eu acho que, sentimentalmente falando, tem um quê diferente aqui, que eu acho que faz com que exista alguma coisa de renovação em como a gente interpreta essa história, apesar de, estruturalmente falando, ele não ser novo. Acho que essa é a questão. O Luiz me fez gostar mais do filme agora. Que ele me fez parar pra pensar sobre essa desconstrução do heroísmo aí no filme. Vou ter que mudar minha nota. Mentira, não, e ele tem mesmo. Não, e esse episódio vai ser chatíssimo. Pra quem quiser desligar, já pode desligar, porque a gente vai concordar. Porque é isso. Porque vai ser chatíssimo. Porque os episódios legais a gente sempre comenta que são os que dão mais treta, né? Mas assim, pra quem gosta de concordância, paz, entendeu? Esse é o episódio num episódio de guerra. Exatamente. Quando vocês viajavam e vocês eram criança, ficava olhando o slogan daquela marca de lona: Guerra é paz na estrada. Até hoje eu não entendi, por favor, publicitários, me expliquem. Eu não entendo o conceito daquele slogan.
Sério, Podia até ser, hoje tipo, eu tô... guerra, senão eu quem vai fazer você feliz, né? Ia ter um impacto muito mais novo, assim. Muito Ia pegar maior. a galera millennial. Ia ser a galera ia querer comprar lona de caminhão. Nem caminhão ia querer comprar lona de caminhão. Um bordado do Chorão, assim, sabe? Bordar, uma coisa meio Balenciaga, fazer uma bolsa de lona. Aí eu acho tudo. Mas uma coisa que eu concordo super com essa desconstrução do heroísmo. Eu acho que, depois quando a gente for falar de alguns filmes, realmente tem alguns diretores disruptivos que tentaram fazer isso dentro da própria Hollywood, mas existe uma força maior nesse filme. Nada de Novo no Front é um filme que, mais uma vez, ele é um filme de um alemão falando sobre os problemas da Alemanha com atores alemães, e a gente tem toda essa força que o filme trouxe. E, para além disso, eu acho que a gente tem filmes nessa lista que são pautados pela dicotomia, que é o caso de Tar, por exemplo, que eu acho que é um filme que está bem pautado em dicotomias. E eu acho que Nada de Novo no Front trouxe a dicotomia de novo, até estética mesmo, pra gente entender que quem mandava estava asséptico a essa sujeira que era a guerra e que era a trincheira. E esse não é novo. Não é novo, não tem nada de novo em mostrar isso, em colocar o general dentro de uma sala super limpa e de carvalho com o cachorro mais caro possível de se comprar naquele período, e que a ração dele deve ser mais cara do que a comida que o povo tá comendo na trincheira. A maior parte dos elementos desse filme é muito, muito, muito repetida. Inclusive, mas assim, mesmo essas muito repetidas, elas são contadas de um jeito que a atmosfera geral do filme seja essa atmosfera anti-hollywoodiana. Eu acho que essa é a questão. Todos os tropos estão em filmes de Hollywood. Só que o filme tem um feeling diferente, sabe? Exato. É engraçado E isso. é muito louco como ele realmente se blinda. Porque, por exemplo, em vários outros filmes, as ordens, elas são passadas, muitas vezes, no campo de batalha. Então, o general tá sujo, ele faz parte daquilo tudo, e ele também sujou as mãos dele. Por mais que tenha chegado uma carta de alguém lá, do Winston Churchill, né? Todo motivacional ali. No Winston Churchill não, que já é outra guerra. Mas, enfim, por mais que por mais que chega uma carta de alguém, sabe, do alto escalão, e ele lê aquela carta pra todo mundo, mas aqui ele separa, assim, é uma faca que faz a separação. É muito evidente, é muito seco, a fotografia muda drasticamente. Quando você vai pro alto escalão, você consegue sentir o calorzinho, assim, sabe? Todo mundo aquecido, todo mundo conversando tranquilamente, sem passar nenhuma necessidade ali absurda, né, de fome, dor e membro decepado. Então, tem toda essa pegada também de fotografia e de storytelling mesmo, né, que tá ali na tela, que tá impresso pra gente. Isso é uma coisa que eu gosto bastante no filme, inclusive, que é essa separação que eles fazem. Não só na fotografia, mas essa separação narrativa que eles fazem, de sempre mostrar quem tá dando as ordens ali, bonitinho, na sua sala, limpa, tudo, enquanto tá todo mundo, os soldados estão sofrendo lá, morrendo, dando a vida pra nada. E é muito simbólico, tem algumas coisas muito simbólicas e óbvio, de propósito, claro. Tem uma morte em particular do principal amigo do protagonista, eu não vou falar quem é, porque ele tem muitos amigos aí durante o filme, não quero estragar a experiência pra ninguém, que pra mim ela simboliza completamente o que esse filme quer te deixar de mensagem, que é, assim, a absoluta banalidade de como ele morre. É muito, muito, muito banal. E não é falar que a pessoa poderia ter morrido de qualquer jeito, não é. Aquela pessoa não estaria naquele lugar, naquela situação, se ela não tivesse passado por aqueles 4 anos de tormento absoluto ali naquela região, sabe? Não é porque ele não morreu nas mãos de um inimigo, de um francês, que a morte dele não foi causada pela guerra, sabe? Ela foi um efeito paralelo, mas ela foi causada pela guerra. É a banalidade de toda aquela situação. Por que eles estavam ali naquela vila ali, aquela região que não é nem França nem Alemanha, que não dá pra saber direito, né? Por que eles estavam ali? Por que eles ficaram ali por tanto tempo? Por que eles voltaram pra lá? Toda essa coisa, né? O filme conduz muito bem, assim, quando tem aquela ordem esdrúxula do oficial, ele conduz muito bem a gente a temer que, porra, nossa, tava tudo bem e agora eles vão morrer, e depois ele te desviar, né? Fala, não é, beleza, eles não morreram por causa da batalha não, mas vai ter outra merda, sabe? Vai ter outra merda na frente, vai ser a merda mais estúpida do mundo, e você vai ficar Pior mais puto
ainda, sabe? Eu acho que essa Ele é vai te a grande levando questão. pelos caminhos. E tudo isso que a gente fala realmente é o suco de filme de guerra, né? Porque ele vai te levando por esse caminho de, estou com a minha turma na guerra. Aí você vai entendendo a personalidade de cada um dos amiguinhos dele. Aí você vai se aproximando mais de um dos amigos, porque um dos amigos tem uma história mais legal pra contar do que o outro. E aí você vai se aproximar mais daquele amigo. E aí você vai desenvolver uma parceria com aquele amigo, porque, enfim, se você não tá junto com outra pessoa, você tá sozinho no meio da guerra, sua cabeça surta, você pira, como em outros filmes de guerra aí mais pra frente que a gente vai falar. Então, ele tem todos esses tropos mesmo, né? Essas figurinhas carimbadas que a gente vai vendo, a gente vai acompanhando, situações engraçadinhas, sabe? Eles estão ali no momento que ele vai pegar um pôster pra guardar, porque o pôster tem uma mulher pelada, ou porque tem uma coisa que lembra a família dele. Os elementos são muitos, sabe? O anel da namorada, a carta da mãe, insira qualquer elemento aleatório e genérico de filme de guerra. Todos eles estão ali, mas ao mesmo tempo essa decadência da guerra, ela fica muito mais evidente nesse filme, de alguma forma muito misteriosa. Eu acho que simplesmente pela condução do roteiro e pelas atuações também, né? Os caras atuam muito bem. Esse menino é muito bom. Ele tem uma carinha de que não entendeu ainda. Ele tem uma cara de que não caiu a ficha ainda. E quando cai a ficha é tarde demais. Ele passa toda essa impressão assim pra gente. E a gente tenta avisar ele. É como se o espectador tivesse... Cara, acorda, isso aí é ruim. Isso aí você não tá percebendo. Isso aí não são seus amigos. Você tinha que voltar. E já era, tarde demais. E assim, considerando o custo-benefício do filme, tecnicamente é de se aplaudir, né? Sim, detalhes de gosto ou de mau gosto à parte. O que foi feito com a quantidade de dinheiro é de se aplaudir, né? Você compara ali com o próprio Top Gun ou com o Avatar. Você fala assim, não, os caras fizeram um trabalho muito bom aqui. É claramente muito efeito prático, pouco CGI, e isso é surpreendente quando a gente fala de Netflix, né? Geralmente a régua tá pro outro lado, então assim, muito legal. E sobre o tópico, já tem quase 100 anos que alemão tem fama de conseguir fazer filmes tristes muito bem, sabe? Filmes melancólicos muito bem. É um assunto que domina muito bem o cinema alemão, assim, uma expertise do cinema alemão conseguir trabalhar com essa melancolia intrínseca à história, assim, sabe? Uma coisa muito, muito severa, uma coisa muito pesada emocionalmente, mais do que tematicamente, sabe? E é assim, é um filme bom de modo geral, mas é um filme que não vai render a gente aqui no meio muito debate, porque, como a gente falou, ele é recheado de muitos tropos muito convencionais, assim, do cinema, né? Mas a gente consegue falar mais da atmosfera dele e dos feitos que ele consegue com um orçamento médio, né? De médio pra baixo, assim. Então, eu acho que ele tem... E se tiver algum historiador ouvindo a gente... Desculpa, se tiver algum historiador... Não, também. Mas se tiver algum historiador ouvindo a gente, quiser participar de um Meia Pantufa especial de Primeira Guerra Mundial e para explicar como funcionava a trincheira, para funcionar como é que eram essas tretas, assim, por que começou, por que eles estavam invadindo a França, porque que alemão tem com a França, entendeu? Se vocês quiserem vir aqui explicar, depois a gente tá aberto o convite. E é bom lembrar que 4 anos de guerra de trincheiras e a movimentação das trincheiras foi ínfima. É uma excelente escolha temática essa ideia dessa melancolia e desse vazio da guerra. Falar mais da Primeira Guerra Mundial e menos da Segunda, né? Porque a Segunda a gente foca tematicamente muito mais em racismo, em eugenia, em homofobia, em anticomunismo, nesse tipo de coisa que é o fator mais forte ali quando a gente vai falar de nazismo, evidentemente, né? Aqui a gente fala mais da falta de sentido, né? Porque é uma guerra que matou um monte de gente, especialmente nas trincheiras, a troco de nada. Não que fosse justificável matar gente pra conquistar a terra, mas assim, nem isso. Vamos falar um pouquinho de Oscar, 9 indicações, não vamos entrar especificamente, mas melhores efeitos visuais, melhor filme,
melhor som, melhor trilha sonora, melhor maquiagem, melhor filme internacional, melhor roteiro adaptado, melhor cinematografia ou fotografia, melhor direção de arte ou design de produção. E aí, gente, como é que vai ser, Lucas? Como eu comecei falando aqui, eu acho o filme um filme bom, eu acho que ele faz tudo muito redondinho, mas acho que ele não figura entre os melhores, então não acho que ele deve levar aí melhor filme. Até porque ele tá na categoria internacional e ele é o mais forte ali da categoria, né? Então eu acho que ele deve levar. Sem Decision to Leave no meio, né? Não tem Decision to Leave no meio. E a gente tem Argentina 1985, né? Só que eu acho que ele não tá muito forte na premiação, apesar de eu preferir que ele ganhasse. Mas eu acho que vai pra Nada de Novo no Front e vai. Oscar de melhor filme internacional, eu acho que ele merece sim. Porque se esse filme acerta em alguma coisa, é em trazer essa visão, né, do cinema alemão em relação à Primeira Guerra, que é uma coisa bem delicada, né, deles tratarem, guerra no geral. E só por isso e por eles terem todos esses acertos aí, eu acho que já merece. E nas categorias técnicas ali, eu acho que ele manda muito bem em fotografia e efeitos visuais. Visto que ele é um filme bem barato, né? Ele foi feito com troco aí, com um liquidificador e R$2. Então, pros padrões de filme de guerra, né? Os padrões Vamos lembrar de que, filme de tipo guerra assim, né? Padrões a gente pegar Netflix Marighella, também, né? que fez com $1 milhão o filme inteiro, aí o pessoal vai falar que $20 milhões é uma fortuna, né? Mas assim, pros padrões de filme de guerra que a gente tem, que vão pro Oscar, que vão pro streaming, não sei o que, $20 milhões é pouco. Não, mas não é nada, é um troco. Então, assim, eu acho que ele não deve levar muita coisa, eu acho que ele deve levar só melhor filme internacional, sinceramente. Mas eu ficaria feliz se ele levasse fotografia e efeitos visuais. Apesar de efeitos visuais, né, gente? Essa categoria já sabemos de quem é, mas tudo bem. Eu tô com o Lucas, eu acho que ele vale nas categorias técnicas, mas ao mesmo tempo onde ele poderia figurar como um dos melhores nas categorias técnicas, sempre tem alguém pra bater de frente, assim, muito, que é, por exemplo, design de produção. Ele tá concorrendo com Avatar, Babilônia, Elvis, sabe? Cara. Filmes que tem design de produção incríveis. Eu acho, por exemplo, Babilônia o melhor daqui. Como o Babilônia não foi tão indicado, deveria ganhar design de produção, sabe? Tem uma produção, são Olha a 3 horas de torcida, olha a filme, torcida. super Chazelete encantador. demais. Nossa, vocês vão descobrir semana que vem, gente, no nosso episódio de carnaval, que essa pessoa... Enfim, não, sem spoilers do sem nosso spoilers. episódio. Mas enfim, eu acho que aquela Kakura que ele fica lá no final, todo sujo, deveria ganhar um cabelinho e uma maquiagem, mas não sei. E assim, filmes de guerra a gente vai ver aqui no segundo bloco, que é uma coisa que é muito legal da gente comentar, mas filmes de guerra, em geral, ganham as categorias técnicas como se fosse um prêmio de consolação, assim. Então, nesse caso, eu não sei se vai rolar, porque ele vai figurar como o melhor filme internacional. Então, eu não sei se eles vão chegar a dar prêmios pra ele de categoria técnica. Mas, assim, é dele o filme internacional. Isso não tenham dúvida. Sim. Então, tomara que a Argentina 1985 ganhe, pra falar a verdade. Mas eu acho difícil. Não ganha. Ai, gente, aquele filme é uma delícia. Nossa senhora, maravilhoso. É um Eu filme queria muito também, anti-Hollywood mas não pra ganhar. É tipo o set de Chicago sem graça Só pra que Hollywood. bom. Imagina o povo da academia vendo aquele filme da Argentina 1985, sendo que o set de Chicago tava aí há 3 anos atrás, entendeu? Eles vão falar, nossa, que cópia barata, entendeu? Eles não vão entender nada. Pode ser. Fica aí com a gente que ainda não acabou. Agora a gente vai entrar um pouco, de forma mais geral, na pauta Guerra e Oscar. Tenho uma opinião, vai ser uma resposta que eu já dou sempre aqui para todos os assuntos nesse podcast, então por isso eu vou guardar ela para mais tarde. Mas, Gustavo Azevedo, por que você acha que filmes de guerra costumam ser tão populares no Oscar? Você acha que existe um fator, são vários fatores? E se tiver mais de um assim, o que você consideraria o principal? Eu acho que é por ser um ambiente masculino, né? Eu tenho a sensação de que clubes do Bolinha gostam de dar prêmios para coisas que clube do Bolinha
faz e gosta e fala e comenta. E assim, é um tema masculinizado, querendo ou não. A gente teve, em 2009, o Oscar de melhor filme pro Guerra ao Terror, que foi pra Catherine Bigelow. E ela deu uma quebrada, assim, na lógica de filmes de guerra só podem ser de homens, mas ao mesmo tempo muitas críticas vieram porque, vocês só dão prêmios para mulheres quando as mulheres estão falando sobre temas masculinizados e... Enfim, a discussão começa Não, e a a Catherine pegar Bigelow fogo, né? é o cão, né? Os filmes dela são sempre muito brutos, assim. Ela sempre trata de temas muito masculinizados. Eu acho que é uma questão total de Clube do Bolinha e de como homens se encantam por filme de guerra por motivos específicos. Enfim, a maioria dos votantes sempre foi muito homens brancos que se interessam por guerra e eu acho que tem um pouco desse recorte, sabe? Por mais que existam outras facetas, eu acho que o recorte de gênero é bem expressivo, sabe? É muito gritante, cara. Tem muita indicação de filme de guerra na história do Oscar. É bizarro. E muitas vitórias, sabe? Eu concordo com o Gusto nesse ponto. É disparado, assim, um tema muito masculinizado e claro que isso conta, isso pesa muito. Mas eu acho também que é meio que o subgênero perfeito pra você contar uma história que tem muita coisa que todo mundo gosta num filme. Então você já tem um conflito ali pré-estabelecido, você vai contar uma coisa que já aconteceu, você vai falar sobre história, você já vai ter o conflito pré-estabelecido, você já tem um vilão bem definido ali, principalmente se for falar de Segunda Guerra, você tem o vilão pronto, e você pode explorar cenas de ação das mais diversas formas. E falar de política também, então você já pega um monte de tema dentro de um subgênero só ali, e que tem um monte de coisa que todo mundo gosta de ver, assim, num filme, geralmente. Então você vai ver Top Gun foi um sucesso agora por conta muito da parte técnica, né? Muito das cenas de ação, muito que foi tudo muito bem coreografado, né? E tudo mais. E o filme de guerra te proporciona isso, né? O filme de guerra, ele chama a atenção através disso, e claro, se você não tiver uma boa história pra contar ali, não sustenta, mas ele chama muita atenção pela estética. Sim, eu acho que é isso que desperta ali a atenção do público. Mas o filme de guerra, eu acho que ele sofre, né, com duas coisas, que é ele ter se tornado um Oscar bait. Hollywood tem suas modas, né? Tem aquela coisa de todo diretor tem que ter feito um filme de guerra uma vez na vida e acaba fazendo isso pra figurar lá no Oscar. E aí eu não sei se quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem assistiu Fabelmans, né, sabe disso, que o Spielberg queria gravar um filme de guerra desde que ele tinha não sei quantos anos lá, então era antes de virar moda. Spielberg aí editando o cenário hollywoodiano. O cara é um gênio, né? Então, assim, eu não sei o que veio primeiro. Se foi... tem grandes diretores falando sobre esse gênero, e aí os novos diretores foram querendo falar sobre esse gênero também. Ou se a academia já gostava disso e em algum momento todo grande diretor, para figurar no Oscar, tinha que ter o seu filme de guerra e tudo mais. Mas, enfim... acabar virando um Oscar bait é um problema porque todo ano você vai ter alguém querendo fazer o seu filme de guerra e acaba gerando esse monte de filme aí, tudo igual. Só que eu acho também que ele sofre com o mesmo problema que os filmes de comédia e de terror e de ação sofrem também. E pra cada filme de ação bom, você tem 20 filmes do Jason Statham. Pra cada comédia boa, você tem 20 Adam Sandler. Então, eu acho que os filmes de guerra sofrem muito com isso também, de ter se tornado esse subgênero tão saturado assim. Então você vai ver um filme de guerra, todo ano chove 10 filmes de guerra aí, tudo igual, tudo nos mesmos moldes, no mesmo padrão, às vezes falando da mesma guerra. Tanto é que a maioria dos filmes que a gente vai citar aqui, né, eles falam sobre a Segunda Guerra, né, a gente tem alguns aí falando sobre a Primeira, alguns mais novos, tratam sobre o Vietnã, mas eu acho que a grande maioria sobre a Segunda Guerra. Então eu acho que é um gênero que sofre muito com isso também, dessa saturação. E assim, não sei o que veio primeiro, né, não sei o que aconteceu antes, mas chegou um ponto que tá tão saturado que a gente fala, de novo, filme de guerra, tudo igual e tal. Mas na verdade, se a gente pegar pra filtrar mesmo, tem muito filme bom, e é um subgênero, né, que pode ser tratado de tantas formas. A gente vai falar de filmes aqui que trata desde o psicológico, né, das pessoas envolvidas ali numa guerra, das consequências que essa guerra pode trazer pessoalmente para cada indivíduo que teve lá, quanto sobre os conflitos entre os países em si. Então, assim, dá para ser abordado de várias maneiras e tem grandes filmes muito bem feitos, assim. Tem uma coisa que passa por cima de tudo isso, né, que
é dinheiro, né, gente? Hollywood é uma máquina de propaganda. Hollywood foi cooptada há muitos anos para se transformar em uma máquina de propaganda, e especialmente em épocas de comunismo mais forte, de União Soviética mais presente ou mais competitiva, se despejava dinheiro lá para criar esse tipo de coisa. E, assim, é uma máquina de propaganda que é fantasiada de entretenimento apolítico. Essa é a grande questão. E sempre... E continua sendo assim. Não deixou de ser assim. Eles só são mais sutis a respeito, né? É a galera que detona um filme chinês que fala de guerra porque fala que é propaganda de guerra do Estado chinês. Mas aí você vai ver Sniper americano e não é propaganda de guerra do Estado americano. É sim, amigo. Eu acho que essa é a questão. Então, assim, negócio de ovo e galinha. Claro, a guerra sempre foi fascinante nas artes. E não só no cinema. Você tem o Dostoiévski falando sobre isso há sei lá quanto tempo. Você tem trocentos autores falando sobre isso o tempo inteiro na música, na literatura e também no cinema. Então, assim, sempre foi um tema que fascinou muito porque ele sempre envolveu coisas que são sempre pintadas de forma muito positiva, né? Heroísmo, orgulho, pátria, nação, o que quer que seja, assim, essas merdas todas aí. Quando você joga dinheiro demais nisso, porque você está tentando vencer uma guerra ideológica, além de estar precisando vencer uma guerra física, você está querendo vencer uma guerra ideológica, você cria essas caricaturas, esses modelos, e às vezes você vai pegar grandes cineastas para fazer com que aquilo funcione esteticamente ou em conceito, mas muitas vezes é qualquer coisa, assim. E o que é triste nessa análise é que não é todo mundo que vai se aprofundar nela, se aprofundar nos porquês daquilo. Essa é a grande questão. Então vai virar uma coisa de, é o mocinho, é o bandido e tal. E a gente entra nessa linha de quase todos os filmes de guerra que a gente separou pra falar aqui no Oscar, que é um herói solitário que é mais corajoso do que os demais, seja violento ou não. Você tem o Até o Último Homem, que o cara não é violento. Você tem Sniper americano, que o cara é. Você tem essa pessoa que tem uma coisa que tá acima dela. Ela é um herói que tem um ideal que tá acima dele. E aí ele é uma pessoa à parte que simboliza não só o país, mas simboliza toda a cultura americana de individualismo excessivo. Essa é a grande questão, né? Você cria essa figura do herói único. E é o que acontece muito nos anos 80. A gente vai falar de era Reagan, é a época que a gente vai falar de Rambo, que é uma pataquada, né, gente? E é assim, extremamente famoso hoje, 40 anos depois, é uma figura que tá no imaginário de todo mundo. Então, assim, lógico, se a gente for entrar nessa aqui, essa discussão vai ficar excessivamente complexa, não é o nosso objetivo, a gente fala de entretenimento aqui, a gente só faz intertexto com política de vez em quando, né? Mas eu acho que é a engrenagem perfeita, sabe? Hollywood ganha muito dinheiro com isso, Hollywood vende uma imagem de si e vende uma imagem do seu povo muito forte com isso, e ela fica sendo reciclada constantemente. O entretenimento forma as mentes das pessoas vão lá, viram diretores, viram produtores, fazem mais filmes daquela mesma maneira. Claro que tem disrupção aqui no meio, a gente vai citar alguns filmes que são bastante disruptivos no meio do caminho, que são bem anti-guerra, inclusive, mas, de modo geral, é meio por aí, né? Como o Lucas falou da ideia de ciclo, do que veio primeiro, uso a mesma ideia também, mas vamos falar de engrenagem, né? Tem muito dinheiro envolvido e muita propaganda envolvida e continua tendo, essa é a questão. Não deixou de ter. O que a gente tem que fazer enquanto críticos de cinema, enquanto analistas, é olhar além disso. Top Gun é propaganda de militar americano, ponto, fato. Isso à parte. O filme é bom? Quais são as qualidades do filme? Quais são os problemas do filme enquanto filme? Então, assim, pôr o asterisco sempre. É propaganda. Tom Cruise jogando vôlei sem camiseta. Jogando vôlei. Quase todos são propaganda. Quase todos são propaganda, pra não dizer todos, da G Magazine, né? Também. Também. É um short filme. Quase todos, pra não dizer todos, são propaganda, mas a gente põe o asterisco e fala, beleza, o filme é bom, apesar do propagandismo. E aqui eu acho que a gente tem que separar também. Tem filme aqui entre os premiados mais recentes que eu nem consideraria como filme de guerra. São filmes que se situam na guerra, mas assim, eles são filmes tão mais focados em determinadas injustiças com a população civil, ou com determinados grupos, ou em determinadas comunidades, que nem dá pra, tipo assim, é como comparar Até o Último Homem e Lista de Schindler, sabe? São filmes de guerra, ok, mas são filmes absolutamente diferentes. Então eu queria fazer uma pergunta pra vocês, e aí a gente pode começar a soltar nomes assim, soltar os nossos gostos, falar um pouco de academia e guerra.
guerra. Qual filme de guerra que costuma pegar mais em vocês? O filme que é mais político, que é o caso de Lista de Schindler, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo específico que tá no teor da guerra, mas eu não tô preocupado o tempo inteiro com o campo de batalha. Eu tô preocupado com as ondas, as reflexões da guerra sobre outros aspectos. Ou vocês costumam gostar mais de filmes de campo de batalha por N motivos? Eu gosto de todos. Eu acho que depende do recorte, de quem faz, de como faz, de quem tá atuando, de como é fotografado. Eu acho que tem muita gente que me pergunta, inclusive, o que você gosta de... Porque a gente fala sobre cinema, né? Muito, obviamente, a gente tem um podcast sobre isso. Sério? E aí as pessoas me perguntam, mas qual é o seu tipo de filme favorito? Eu falo assim, eu sempre falo, eu gosto de filme bom. E quando eu tô afim de ruim também. E pronto, não interessa. Porque, assim, eu não sei necessariamente o que me atrai tanto na guerra, mas eu acho que é a fragilidade humana, sabe? É você se confrontar com uma coisa da real experiência do ser humano com relação à sua própria finitude, assim, sua própria morte. É muito amplo, é muito filosófico, sabe? A discussão, ela traz muito... O Lucas falou isso agorinha. Por que todo mundo gosta de filme de guerra? Porque ele te levanta umas questões que você nem sabia que estavam ali. Todo mundo gosta de ser questionado, às vezes, nessa grande questão que é, assim, por que a gente tá vivo? Por que a gente batalha por alguma coisa que a gente não consegue enxergar? Por que a gente tá nesse ideário de batalha diária? A gente tem que matar o próximo pra sobreviver, sabe? Questões que, às vezes, vão surgindo na nossa cabeça, mas a gente não quer trabalhar de uma forma consciente, e o filme traz, de alguma forma, o filme suscita isso. Em primeiro lugar, eu gosto de todos eles, eu gosto muito dos filmes que são políticos, eu gosto, assim, discurso do rei, sabe? Eu acho legal, que é uma coisa, assim, que não tem nada a ver, mas, assim, tem tudo a ver. Uma coisa... Você vai expandir tanto subgênero agora, que daqui a pouco Vingadores vai virar filme de guerra. Mas o ponto é esse, é tipo... Mas o ponto que eu tô querendo levantar é esse, é você conseguir fazer o recorte de guerra, é você conseguir entender que a guerra, na verdade, ela acontece o tempo todo. E muitas coisas e muitos temas e muitos filmes vão ter relação e vão se interconectar com o tema de guerra. E é isso está posto. Então talvez também isso seja mais uma motivação do porquê as pessoas gostam tanto de fazer filmes de guerra. E assim, já trazendo alguns filmes da lista pra cá, um que a gente faz uma conexão muito rápida é o 1917, que foi um dos últimos filmes que fez um auê no Oscar. É um filme dirigido pelo Sam Mendes. O filme é de 2019 e ele é muito próximo do que a gente conversou aqui sobre Nada de Novo no Front. É muito parecido, como todos os arquétipos dos heróis dos filmes de guerra, mas... Aqui a gente tinha essa dificuldade a mais que o Sam Mendes trouxe pro filme, que era trazer a categoria técnica pra debaixo do braço dele, né? Ele queria mostrar que ele sabia... Simular o plano sequência, né? Ele queria fazer um filme todo em plano sequência, com alguns cortes falsos, mas que a maioria dos planos seriam feitos de uma vez só. Os takes seriam, na verdade, feitos de uma forma só, de uma tacada só. A câmera recuou, a câmera ligou ali para gravar. Ele tem que soltar o ator, a coreografia, a iluminação, a equipe toda dele ia trabalhando para aquela cena acontecer numa tacada só. E aí que vem uma outra resposta que eu dou para sua pergunta, Luiz. Talvez os cineastas gostam de fazer filme de guerra porque filmes de guerra são difíceis de ser feitos. E aí, como você tem que ir na lama, você tem que colocar a câmera no barro, na trincheira, e tábua caindo, e gato miando, e o retetê acontecendo, você precisa se provar como cineasta. Então, os caras se sentem desafiados a fazer o próprio filme de guerra. Tem mais essa, sabe? Tem mais esse motivo. E 1917 foi o último filme que trouxe isso latente. Ficou, assim, perfeito pra mostrar que filme de guerra ainda é atual, ainda pode ser feito e pode sempre trazer linguagens novas. Eu choro no final daquele filme, cara. É muito triste. Eu chorei real. Eu tava reassistindo ontem e eu chorei, assim, lágrimas. Cara, eu gosto bastante de 1917 também. Eu tenho vontade de ver ele de novo, inclusive, porque eu vi ele no cinema e eu acho que a experiência de ver ele no cinema, na sala de cinema, ajudou bastante ele a ser tão bom assim na minha cabeça. Não sei se ele... Eu tenho medo de não ser tão bom assim em casa. Acho que por isso que eu nunca revi ele. Porque eu acho que
Esse lance do filme ser um grande plano de sequência, né? Alguns cortes falsos ali. Acho que a experiência de cinema ajuda muito. Eu acho que funciona muito bem. Ele tinha tudo pra ficar um filme monótono. E, pelo menos pra mim, eu não acho de jeito nenhum. E eu acho ele muito bem filmado, assim. O Sam Mendes acerta demais naquele filme. Eu reassisti ele e achei um probleminha. Como ele precisa fazer um plano de sequência muito longo, né? Vários planos de sequências longos. Ele se apoia muito na luz natural pra poder fazer a cena sem precisar da equipe de iluminação dele, a equipe de fotografia dele se movimentar muito e ter muitos erros, né? Porque a luz é uma das coisas mais difíceis de se controlar num set de gravação. Então, quando ele aposta nos cenários abertos, o que facilita porque ele tá na guerra, então é só ele colocar ele num campo, né? É só colocar ele descampado. Que é assim, 80% do filme é assim. A fotografia do filme deixa um pouco a desejar. A fotografia no quesito de luz, tá? Não no quesito ali de enquadramentos, etc. Que isso é muito legal, muito interessante. Mas deixa a luz no filme deixa um pouco a desejar. O céu muito estourado, o rosto do ator sempre muito estourado. Então ele aposta assim, eu vou iluminar ao máximo, vou deixar na luz, na exposição ao máximo para poder trazer, enfim, as pessoas entenderem o que elas estão vendo. E poucas cenas ele se arrisca a controlar a luz, porque plano sequência e luz, meu filho, aí você tá de sacanagem. Ele usa muita vela pra poder fazer um ambiente mais aconchegantezinho ali, mas é legal. Assim, por mais que tenha esse mini probleminha, assim, na verdade é uma característica, o filme é foda, tecnicamente. 1917 ou Dunkirk? 1917. Vou fugir dessa. Olha só, o Nolan ficou triste agora. Cara, eu gosto de Dunkirk também, né? Aqui estamos com, em maioria, os fãs do Nolan aqui, tá? Cara, eu gosto bastante de Dunkirk também. Eu até tenho o filme aqui em casa, em Blu-ray, que não sei nem onde põe mais esse disco. Mas eu não acho um dos melhores filmes do Nolan. Ele tem alguns erros, assim, que eu acho que ele tem muito acerto técnico. Mas não é uma história que eu consegui me conectar tanto quanto 1917. 1917 você consegue se conectar com o protagonista, você sente ele sofrendo ali o tempo todo pra chegar ali do ponto A ao ponto B, cumprir a missão que ele tem que cumprir, todos os conflitos que ele vai enfrentando ao longo do caminho. Então é um filme que eu consegui imergir mais fácil nele. Dunkirk não, Dunkirk ele fica com vários núcleos ali, né, separados, e ele é tecnicamente muito bem feito, tem um elenco muito bom, mas é um filme que não consegue, pelo menos comigo, não conseguiu trazer muita conexão com os conflitos ali que estavam acontecendo. É tudo, tipo, muito bem feito visualmente, mas falta conexão ali e falta, talvez, amarrar a história um pouco melhor, porque o Nolan, nesse filme, ele vem querendo dar uma de inovador, né, de como que eu vou fazer pro meu filme ficar complexo. Como que eu vou fazer pro meu filme de guerra ter um plot twist, um puta de um plot twist. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco. É um filme que eu não gosto muito de filme de guerra no geral, vocês vão ver no episódio aqui hoje, mas Dunkirk, ele consegue ser relativamente ousado sem ser incompreensível, que é o caso de Tenet, né, a gente comparando dentro do mesmo diretor. Claro que aqui é fugir do tópico, porque a gente tá falando de filmes de guerra, mas assim, eu acho Dunkirk um vazio, assim, uns dois nada, assim, eu não gosto desse filme, apesar de eu congratular o Nolan por tentar, sabe? Pra quem não sabe, Dunkirk tem 3 núcleos, cada um deles se passa num período de tempo diferente. Se eu não me engano, uma semana, um dia, uma hora. É isso, né? Essa é a grande inovação do filme, mas assim, pra mim são 3 nadas. E pra coroar com Harry Styles, que é o nada dos nadas quando a gente fala de atuação. Nossa, é mesmo, é o Harry Styles, tudo bem. Ele tá lá. Me veio na cabeça só o Tom Hardy, assim. O Tom Hardy, ele tá no avião. Não dá pra reconhecer ele. Que nem dá pra ver assim, cara dele. O salário mais desperdiçado que o Nolan já pagou do universo, porque qualquer ator ali no lugar do Tom Hardy faria o que ele fez. Nossa, é triste, gente. É triste o que ele... Mas só pra gente fazer a ponta... Por que a gente citou esses dois? Esses 2 filmes, eles são mais recentes e 1917 ganhou muitas categorias técnicas, mas perdeu direção e perdeu o melhor filme pra Parasita, porque, né? Parasita. Porque Parasita. Por motivos de Parasita. Dunkirk, por sua vez, ganhou 4 Oscars técnicos, apesar de o filme ser... Ele ganhou 4 Oscars técnicos porque realmente o Nolan é um excelente diretor de ação. E quando ele não
fica bizarro demais como ele ficou em Tenet, ele vai fazer filmes com uma linha narrativa muito identificável pra quem é fã e tal, e assim, e muito palatável também, não é? Ele é um cara que tem muitas referências dos blockbusters, ele tem uma origem muito de blockbusters, ele defende blockbusters publicamente, ele não é um cara, só o filme B, só o filme indie que vale a pena, pelo contrário, né? Inclusive, eu acho que isso bloqueia ele um pouco, mas enfim, isso é uma discussão pra depois. Voltando mais, Dunkirk foi 2017, até O Último Homem de 2016, Mel Gibson, 2016, e as pessoas ainda deixam o Mel Gibson dirigir, enquanto a Winona Ryder ficou 20 anos sem conseguir trabalhar porque ela roubou uma coisinha de uma loja, vai entender o mundo. Mas enfim, até O Último Homem, estrelado pelo Andrew Garfield, que eu me lembre, posso estar falando uma besteira, mas foi assim, o primeiro salto do Andrew Garfield em termos de vou fazer filmes um pouco mais ambiciosos, né? Foi ali no Até o Último Homem, é o mesmo ano de Silêncio, que é um filme absolutamente diferente do Scorsese. Mas o que vocês acham desse filme, assim? Eu já vou adiantar de antemão, eu não gosto, mas eu vou falar isso de quase todos aqui hoje, então deixa pra lá. Vocês vão falar muito mais do que eu hoje, porque, né, é a política. E Nada de Novo no Front tava lá, tudo bonito, falando um monte de coisa boa do filme, sombrio, misterioso, disruptivo, anti-heróico. Feeling, uma hora dessa. Não, né? Cara, eu gosto desse filme. Eu gosto de Até o Último Homem. Acho que o Andrew Garfield manda bem. No geral, eu gosto do Andrew Garfield. Então, quando eu vi que era um filme de guerra com ele, eu vi ele quando ele já tava no stream, eu não cheguei a ver ele no cinema. E eu gostei bastante. Até pesquisei um pouco depois sobre a história, né? Não foi exatamente daquele jeito, mas aconteceu algo do tipo, né? Esse cara existiu. E eu acho que é uma coisa curiosa, né? Porque é um filme de guerra que você tem um cara, ele é crente, e ele fala, pô, não vou pegar em arma, não vou matar ninguém aqui, vou tirar nenhuma vida, vou tentar salvar o maior número de pessoas que eu puder. Pô, puta história, cara. E o Andrew Garfield manda bem, cara. Eu acho que ele manda bem, que nesse filme ele consegue entregar, assim, o que ele precisa. E eu gosto bastante, foi um filme que me pegou, assim. O Andrew Garfield é aquele ator simpático, né? Independente do que ele faz... Por exemplo, ele fez o Homem-Aranha pós Tobey Maguire e ninguém matou ele, sabe? Ninguém bateu nele. Bateu, mas ninguém bateu, tentou cancelar ele. Mas sabe, tá tudo bem. Mas ele continuou aceito, ele teve a legião de fãs dele ali... Continua tendo nós velho que gosta que são duas pessoas. Exato, a gente idoso já, que às vezes eu me considero boomer, que eu não consigo passar um negócio de uma tela pra outra quando a tela tá expandida. É porque se você pegar o último filme aí que teve 3 Homem-Aranha, a representação, né? Geração Z, Millennial e Boomer, né? Então a gente que gosta do Tobey Maguire é praticamente os Boomer. Ai, que dó. Mas eu acho que é um filme, assim, que fala bastante sobre cristianismo, que tem um pano de fundo bastante chapa branca, assim, Bastante. Ai, aquele suco de nada também, nossa. Exato. Deixando eu a acho namorada ele meio... pra trás pra ir pra guerra. Eu desafiando o chefe porque ele sabe o herói solitário, o homem que vê as bombas matando os amigos e vai lá correr pra salvar os amigos. Faça-me o favor. Vamos resumir com uma palavra? Ele é brega, né? Ele é brega. É um filme extremamente brega. Ele é um brega legal que é praticamente um estilo musical. Se você colocar aqui o brega legal, ele existe. Mas você entende as motivações do diretor, você sabe que aquele filme ele é ideológico, você sabe que aquilo tá passando uma mensagem clara para as pessoas chorarem, e sabe, a trilha, os momentos icônicos, o final daquele filme é uma breguice, assim, ele descendo com aquele monte de gente, vai e salva todo mundo. Realmente é um filme que não tem um valor tão forte na questão de roteiro, na questão de cinematografia em si, mas ele é um filme que dá pra assistir com muita gente, sabe? Ele é um filme de galera, que você consegue... Família. Que ele não incomoda muita gente, sabe? É um filme de boa, é um filme família, assim, dá pra assistir filme família, filme de guerra, um monte de braço voando, mas vocês entendem? Família com maioria filme mais família. 18, né? Até O Último Homem é filme família, foi a melhor coisa que eu imaginei. Você entendeu o que a gente quis dizer? Leve sua filha e seu filho pra lá, depois assista uma sessão dupla, Gato de Botas e Até o Último Homem, na sequência, assim. Não. Ganha um balde de pipoca Oreo. Que é maravilhoso. E um crucifixo. Não, ele não é. Ele também é outro, que não tem nada de inovador, não. É brega pra caramba, mas eu acho ele um filme legal, assim, de assistir.
Os anos 90 foram a maravilha dos filmes de guerra e academia. O cara, quando o namoro dele estava firme, que era eu te amo, eu te amo, eu te amo o tempo inteiro. Vamos falar em descendo, né? Em 98 a gente teve Resgate do Soldado Ryan, que é top 3 do Spielberg, assim, né? E o Spielberg ganhou o Oscar de direção no Oscar de 99, mas perdeu o melhor filme pra Shakespeare Apaixonado, que é uma das campanhas mais malucas da história do Oscar. Vamos combinar. Mas enfim, gente, vamos falar um pouquinho de Resgate do Soldado Ryan. Tá todo mundo cansado de saber, mas é sempre bom a gente reforçar sobre esse filme. Vamos para o mega fã Lucas Abreu. Fala um pouquinho de Resgate do Soldado Ryan pra ele. Você gosta desse filme? Se eu gosto desse filme, acho que eu gosto mais que o Spielberg. Cara, e eu demorei ver ele. É engraçado isso, porque eu não... É, de 98, né? Eu tinha 4 anos de idade, né? Então, obviamente, eu não vi no cinema. Mas eu demorei, assim... Tava nas rodas de conversa, assim, depois dos 20 anos de idade, eu acho que fui ver ele. E todo mundo sempre falava dele, falava super bem. E eu não tinha coragem de falar que eu não tinha visto ele. E aí um dia eu falei, gente, vocês não vão acreditar, eu nunca assisti esse filme. Me olharam assim, cara, como assim você nunca assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Um amigo meu tinha em DVD, falou, passa lá em casa amanhã, você vai pegar esse filme e vai assistir. E aí eu já fui com a expectativa bem alta, então eu achei que... Falei, cara, será que vai ser tudo isso? O filme já é lá dos anos 90. Eu achei que ia ser mais fácil eu me decepcionar do que eu gostar tanto assim dele, só que ele, mesmo assim, ele me surpreendeu, mesmo assim eu fiquei apaixonado por esse filme. Cara, não tem como dar errado. Você põe Spielberg pra dirigir um filme de guerra com Tom Hanks, procurando o Matt Damon, não tem como isso ser ruim. Enfim, falar que foi bem filmado e que o filme é do Spielberg não precisa nem falar, né, gente? Mas redundância. a abertura desse filme foi uma coisa que me fisgou, assim, porque até então, né, quando eu assisti ele, eu não tinha visto nenhum filme de guerra que começasse tão visceral, assim. Porque o Spielberg não tem dó de pôr gente com o braço caindo na sua frente, tudo. Ele já começa o filme falando, olha, a guerra é esse terror todo, é por isso que esses caras estão passando aqui, e ele joga isso na sua cara, é bem gore mesmo, tem o Vin Diesel jogado lá nesse filme também. E depois ele vai acompanhando, né, a busca pelo soldado Ryan, né? E vai mostrando um grupo específico ali de soldados, e é muito bem trabalhada a relação deles, o propósito deles ali na guerra, a relação deles com os conflitos que estão acontecendo ali, por que eles estão indo buscar esse soldado, o que cada um pensa ali. Eu acho isso muito bem trabalhado ali nos personagens, ao mesmo tempo que ele sabe trabalhar muito bem as cenas de violência mesmo, de batalha. Nesse mesmo ano a gente teve um clássico também, 2 clássicos de guerra no mesmo ano, A Vida é Bela, do Roberto Benigni, né, que é o dono do filme, levou melhor filme estrangeiro, levou melhor ator, mas ele é o roteirista, o diretor, o ator do filme, que é também um grande clássico. Se você estiver num dia que está disponível para chorar, assista A Vida é Bela, mas só se você estiver disponível para chorar. Se você quiser ser feliz, passe longe desse filme. E também nos anos 90 a gente teve também com Spielberg A Lista de Schindler, que, como eu falei aqui no começo, não sei nem se dá pra chamar de filme de guerra, porque, né, é um filme tão diferente do Resgate do Soldado Ryan, é um contexto de guerra, mas assim, também vencedor do Oscar de melhor direção, e nesse caso levou o Oscar de melhor filme, porque não tinha Shakespeare Apaixonado na época ainda. Só uns anos depois, por isso que Lista de Schindler ganhou. Mas assim, nós não vamos gastar o tempo de vocês colocando só uns minutinhos de Lista de Schindler, Soldado Ryan, A Vida é Bela que não. Quem sabe, vocês falem aí nos comentários se vocês acham se a gente faz um episódio sobre esses filmes de guerra dos anos 90 especificamente, porque aí a gente mergulha e fala quanto tempo a gente tiver sem cansar os ouvidos de ninguém. Por enquanto, vamos falar mais de guerra e Oscar e não entrar muito em detalhes. Só que a gente tem um ponto muito importante aqui, que é Platoon, do Oliver Stone. Vamos falar aqui de cara que não assistimos Platoon, mas eu quero falar um pouco de contexto, porque é um filme de 1986 do Oliver Stone, que ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor montagem, melhor som. E 1986, gente, quando a gente falar em guerra e anos 80, vocês podem apostar que tinha dinheiro demais do Estado americano financiando esses filmes de guerra e financiando os Rambos da vida, e mesmo que indiretamente, porque nós temos 2 períodos em que filmes de guerra foram excessivamente trazidos à baila. Vamos falar dos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60 e principalmente nos anos 80, porque é onde a máquina de propaganda está funcionando
melhor. Quem tiver curioso para saber um pouco mais sobre isso, entre em contato com Carolina Jordão, que fez a seu TCC sobre cinema dos anos 80 e Guerra Fria. Maravilhoso. Vamos fazer aqui um jabá do TCC dela. Torçamos para que esteja publicado em algum lugar, porque é um trabalho muito legal que ela fez. Orientada também por uma pessoa que já participou do nosso podcast, que é o Felipe Mendonça. Mas eu acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui pra gente encerrar as nossas horas talvez seja Lawrence da Arábia, em 1962, porque no Oscar de 63 ele ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor edição, melhor trilha sonora, melhor mixagem de som e melhor fotografia. É um filme que é um mega clássico, é um filme que tem 3 horas e 40 de duração. Pra então, quem anda reclamando aí de filme grande, olha como era em 62. Preparem-se, Lawrence da Arábia é um grande épico. Lawrence da Arábia é adaptado de uma história real. A gente tá falando de um oficial da aeronáutica britânica que foi responsável por movimentar turcos e árabes para que eles entrassem na Primeira Guerra Mundial e lutassem a favor da Inglaterra. Mas o filme é muito mais do que isso, porque ele tá basicamente contando também uma história de desilusão e dos efeitos da guerra e também de choque cultural. Apesar de, gente, 1962 a gente tem que tirar muita coisa de consideração. É o negócio do branco salvador que tá sempre ali, é sempre um problema. Mas clássicos são sempre pra ser vistos com muito cuidado. Toda vez que tiver um filme de guerra ganhando muita coisa na academia, muita coisa, dá uma olhada no entorno do ano. O que tava acontecendo? A gente pegou o próprio exemplo do Guerra ao Terror. Olha a época, é o final da década de 2000 e olha o que aconteceu na década de 2000. Toda essa associação que a gente faz aqui, é claro, pra gente assistir esses filmes sempre prestando atenção nessas coisas, né, gente? Filme de guerra, se você gosta, ok, você gosta, eu não gosto, o Gusta gosta é ótimo. O Lucas gosta, então assim, gostar, a gente gosta de vários tipos de filme diferentes, mas eu acho que fica de lição sempre assistir com um asteriscozinho, né? Agora, Oscar à parte, vamos pensar um pouquinho aqui pra gente amarrar. Qual é o filme de guerra que vocês mais gostam? Eu já vou falar aqui que o meu favorito, sendo uma pessoa que não é muito do gênero, é Bastardos Inglórios. Porque Bastardos Inglórios tem uma coisa que é muito legal, assim, quando você vai ver ele novamente, sabe? Depois que ele saiu, depois do impacto, depois que já arrefeceu essa ideia de o Tarantino é violento porque é violento. Será que o cinema do Tarantino é mesmo de alta qualidade porque ele gosta muito de gore e de sangue? Ele passava muito por essas coisas, né? Mas Bastardos Inglórios é um filme com um mega apelo popular, né? Com uma premissa bem tarantinesca. E é um filme que quase não é falado em inglês. E quando você pega o final da década de 2000, isso era raríssimo. Raríssimo no cinema americano. Raríssimo mesmo. Inclusive, isso aqui é uma opinião, né? Ele não vai tão bem na premiação, não só pelo preconceito com o Tarantino que ainda existia na época, mas também porque ele é um filme que quase não é falado em inglês. O primeiro filme a ganhar o Oscar que não é falado em inglês foi Parasita. Isso com quase 100 anos de premiação. Então eu acho que isso teve um impacto também. Não vou nem perguntar, porque eu sei que vocês gostam muito desse filme também. A gente tem episódios sobre Tarantino. Mas eu queria saber de vocês, se vocês estão comigo ou se vocês têm algum outro que vocês gostam muito mais. Cara, Bastardos Inglórios tá entre os meus filmes favoritos, mas como você já citou ele aí, eu vou... Resgate do Soldado Ryan. Eu gosto bastante do Sniper Americano também, que é dirigido pelo Clint Eastwood e protagonizado pelo Bradley Cooper. E que a gente só pulou aqui porque não foi tão bem no Oscar, assim. Ganhou um Oscar só. O filme foi muito divisivo, né? Mas ganhou só um. E ele tem o bebê mais falso de todos do cinema, mas é só um takezinho de 2 da segundos. mãozinha lá. Então, que ele balança a mão dele. Não atrapalha muita coisa, não. Eu gosto bastante desse filme, acho que ele tá entre os meus favoritos, assim, do gênero, mas eu vou de Resgate do Soldado Ryan, não tem como, já rasguei seda pro filme aqui e ele continua sendo até hoje o meu filme de guerra favorito. Eu preciso ir de 1917, porque quando saiu a lista de indicações de 2020, eu torcia pra 1917, minha aposta foi pra 1917. Se vocês pegarem lá a listinha
das nossas apostas, eu tava com a aposta em 1917. Todos mesmo nós com apostamos em Parasita. 1917, mas não, a torcida era por 1917. Minha torcida era por Parasita, mas naquela época, a gente não imaginava que Parasita ia ganhar. A gente não passava na cabeça Não, ok, que Parasita aposta, tava... ok, que mas minha torcida sempre foi por Parasita. Perdi o bolão feliz aquele ano. Minha torcida não tava no Parasita justamente porque eu imaginava que ele não ia ganhar, entendeu? Pra mim, ele já era um descarte Você só torce pro automático. time que ganha, por isso você não gosta de com futebol, certeza. nem de Torce pra esporte. quem ganha. Exatamente. Eu não tava torcendo pra ele porque eu queria torcer porque ia ganhar. Se não ganhar, eu vou torcer Exatamente. pra quê? E 1917 pra mim foi uma experiência muito única de cinema. O Lucas falou que ele viu no cinema também. E eu reassisti aqui na TV. Lucas, pode assistir. Realmente continua sendo filmaço, porque é um filme que mexe com quem gosta de cinema, sabe? Ele é um filme feito pra quem adora o emaranhado de estruturas e, sabe, traquetanas e tudo que envolve a parte mais técnica do cinema. Quem gosta disso vai gostar de 1917. E quando eu assisti, eu fiquei apaixonado naquilo. Falei, gente, como... Eu ficava tentando descobrir onde tinha sido feitas as transições. E aqui em casa eu consegui fazer isso. Eu parava o filme e via, tipo assim, a parte que o efeito especial da pedra não conseguiu limpar, sabe? E aí eu via que aquilo ali era um corte falso. E aí fui fazendo esses trabalhos pra, sabe? É isso, ele encanta também pra quem gosta de cinema puro. E por mais que eu quisesse muito colocar Dunkirk aqui na lista, infelizmente o Nolan vai ter que fazer outro filme de guerra pra provar que ele... Na verdade, o Nolan, a gente já tá conversando faz muito tempo aqui, que o Nolan, na verdade, não sabe fazer roteiro, né? Ele sabe fazer filme, ele sabe dirigir cena, Quem mas ele escreve não é o sabe Jonathan. trabalhar. Quem escreve é o irmão dele. Então, eu queria dar esse biscoito pro Nolan, mas não vai dar. E queria apontar também que o Gusta realmente está passando por uma transição boomer, porque a palavra traquitana só é usada por pessoas com mais de 90 anos. Eu mesmo desconheço, tá? Eu desconheço. Só pra deixar você estar certo na sua autoanálise, Gusta. A terapia tá funcionando. Ai, que droga. E agora é com vocês. Já assistiram Nada de Novo no Front? São fãs de filme de guerra? Não gostam nem um pouco? Contem pra gente tudo o que vocês pensam sobre esses assuntos no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem é carnaval, mas a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês e com o Carnaval de Hollywood. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.